Oi, pessoal, bom dia. Vamos então começar a nossa reunião semanal. E hoje a doutora Cristiane, nossa fellow, vai falar sobre craniectomia descompressiva, benefícios para pacientes mais idosos, acima de 60 anos. Bom dia. Vamos falar sobre um tema muito controverso, fruto de muito debate, e a proposta é trazer esse tema... trazer esse tema para discussão. A gente não quer encerrar, até porque os guidelines ainda não encerraram, mas apenas para termos mais conhecimento sobre o tema. Com relação ao acidente vascular cerebral, acometendo a artéria cerebral média, é em torno de 8% esse acometimento. E, consequentemente, qual a nossa maior preocupação diante de um AVC grande? Nossa maior preocupação é o edema, que se forma, e, consequentemente, a herniação, que pode ocorrer de estruturas cerebrais. Eu trouxe essa imagem que não é de um edema, mas o princípio é o mesmo da herniação. Então, diante disso, algumas propostas foram levantadas, um tratamento medicamentoso ou tratamento cirúrgico. Claro que não foi assim tão de repente. Houve estudos antes com cobaias para verificar se o tratamento cirúrgico era eficiente. Mas vamos entender o processo, não é isso? Como é que nós vamos abordar o tema hoje? Nós vamos trazer alguns artigos isolados, que perpassa por 3 momentos distintos, ou seja, os tópicos importantes desses 3 artigos, ou melhor, os mais importantes são a idade do paciente e o tempo com que o paciente foi abordado. E comparar com o tratamento conservador, que é o medicamentoso, e algumas medidas, e o tratamento cirúrgico. Ainda entendendo o processo, nós vamos abordar esse tema tendo em vista, como eu já coloquei, a idade e o tempo em que a idade do paciente e o tempo que a cirurgia, que o paciente foi abordado cirurgicamente. Nós vamos trazer, por exemplo, alguns artigos e vamos comparar com o guideline da ESO, European Stroke Organization, que ele divide este guideline em, na verdade, foi feita uma organização de um time de especialistas que foi discutir sobre o tema em questão. E ele divide em picos ou tópicos. Esse pico é esta sigla. E também esse tema, eles aplicaram em um sistema, melhor, um sistema que ele chamou de GRADE. Esse sistema avalia a condição de evidência e de força de reconhecimento do estudo. Enquanto eu estava lendo, eu pensei no meu estudo de faculdade, da graduação, né? A mortalidade por câncer hepático na era Melge. E diante desse grade, eu pensei, não, meu trabalhozinho querido da graduação seria totalmente destruído diante do grade. Foi feito com muito esforço, muito carinho, mas diante do grade ele não iria resistir. Mas aí, prosseguindo, todos os critérios, todos os trabalhos, eles tiveram alguns critérios de inclusão básicos. Então, todos eles, os pacientes eram previamente independentes, nós vamos entender isso. Os pacientes estavam com AVC grande e tinham um NIH maior ou igual a 15. 15 ele considerava, 15 ou 18, consideravam o paciente que tinha acometimento AVC acometendo a área não dominante do cérebro, o hemisfério não dominante. E acima de 20, o hemisfério dominante. E, além disso, fazia parte dos critérios de inclusão acometimento de mais de 2/3 do território da artéria cerebral média e um volume de AVC maior que 140 ml. Então, esses foram os critérios básicos da inclusão em todos os trabalhos em que foram compilados no Guideline ESO. Assim, esse Guideline é de 2021.
Aí, trazendo, assim, o protocolo, cada um desses trabalhos isoladamente, trouxe como protocolo de tratamento conservador e protocolo de tratamento cirúrgico. Então, fazendo alguma variação entre um e outro estudo, somente os estudos mais novos, por exemplo, não traz a questão de hiperventilação, que era abordado por exemplo, nesse protocolo, que é do Destiny, o primeiro. Faz parte dos protocolos do tratamento conservador, a internação do paciente na UTI, o uso de osmoterapia, manitol, glicerol e solução salina, a intubação e ventilação mecânica, monitorização da pressão intracraniana, controle da pressão arterial, sedação, importante, o posicionamento da cabeça do paciente, elevação entre 15 e 30 graus, o controle da temperatura corporal, tratar já o paciente com temperatura acima de 37,5, o controle da glicemia, o manejo de fluidos, visando a normovolemia e evitando a hiponatremia e a profilaxia de TEP, trombose venosa profunda, e sem profilaxia convulsiva. Esses foram, basicamente, os tópicos abordados no tratamento conservador, em todos os trabalhos. E o tratamento cirúrgico? Qual o protocolo de tratamento cirúrgico? Eu não vou trazer todos os itens do protocolo, porque são muito técnicos, mas, basicamente, a remoção de um retalho ósseo, diâmetro de, no mínimo, 12 centímetros, incluindo a escama frontal, parietal, temporal e parte da escama occipital, remoção do osso temporal adicional para que o assoalho da fossa cerebral média possa ser explorado, abertura da dura mater, isso é muito importante, porque como o nome sugere, a dura mater é dura. Se eu não abrir, mesmo que eu tire o crânio, esse edema, esse cérebro emaciado não vai ter espaço para se expandir e, consequentemente, corrigir aquele aumento de pressão intracraniana. E importante também, sem ressecção de tecido cerebral infartado. Para quem não está entendendo a figura, aqui a ponta da seta é o nariz do paciente e aqui é a orelha do paciente. Eu não vou me deter explicando a técnica cirúrgica. Outro ponto muito importante. Em todos os trabalhos, menos no Destiny, isso não foi o tópico importante inicialmente do Destiny, todos eles avaliam a funcionalidade do paciente após o procedimento, com 6 meses e 1 ano, por exemplo, e até um outro que nós vamos falar, 3 anos após. Para isso, eles usaram algumas escalas, entre elas a que nós conhecemos, que é a escala modificada de Rankin, que avalia a funcionalidade do paciente. Nós vamos detalhar um pouquinho, porque ela é importante para que nós venhamos a entender os estudos. Então, pontuação 0 na escala de Rankin, sem sintomas. Pontuação 1, sem capacidade significativa. O paciente é capaz de realizar todas as atividades habituais. 2, incapacidade leve. Incapaz de realizar todas as atividades prévias, mas é capaz de cuidar de si próprio sem auxílio. 3, incapacidade moderada. Necessita de alguma ajuda, mas é capaz de caminhar sem assistência. 4, incapacidade moderada grave, incapaz de caminhar sem assistência e atender às suas necessidades. 5, incapacidade grave, paciente acamado, incontinente, requer constante assistência de terceiros. E 6, óbito. Os estudos consideravam uma boa funcionalidade quando a minha escala de Rankin modificada era menor do que 4, os resultados. Além dessa escala, também foi usado a escala de Bartel. Nós não conhecemos, não faz não faz parte da nossa prática, ela é mais utilizada em pesquisa. Charme. Senhor? No Charme, né? Isso, no Charme. Charme nós usamos, exatamente. Ela equivale... De novo. Isso, foi solicitado que nós viemos a fazer o treinamento. O Charme, pronto, ele não é tão conhecido no nosso dia a dia, mas também traz essa escala modificada, que ela se divide em 10 categorias. Categoria 1, higiene, não vou detalhar todas as categorias,
mas a categoria 1 é higiene pessoal, categoria 2, banho, e assim por diante, até a categoria 10, que é a transferência do paciente quando ele não anda, né, não deambula. A transferência, o paciente tem capacidade de transferir da cama para a cadeira e vice-versa. Então, é considerado um paciente, assim, a pontuação aqui é bem assim, a gente tem que ficar bem atento a essas questões de escalas, porque, por exemplo, no NIAID, 0 é bom, né? Você quer 0 problemas no NIAID. Enquanto no ASPED é diferente. Aqui também, ó, quanto maior a pontuação, o paciente é melhor para o paciente, né? Totalmente independente. Quanto menor a pontuação, o paciente se torna mais dependente. Além dessas escalas, que, assim, detalhe também, a escala do ranking avalia a funcionalidade, enquanto a escala de Barton avalia a dependência do paciente. Além dessas escalas, também foram usadas outras escalas que eu não trouxe. Prosseguindo. Importante. Como é que se diz? Como a gente já viu, esse pico que ele chamou de pico, eu prefiro chamar de tópicos, foi abordado, foi para trazer algumas perguntas relacionadas ao tema. Quando nós iniciamos a primeira coisa em uma pesquisa, em um estudo que nós fazemos é a pergunta. A pergunta que foi feita aqui não foi do guideline, né? Aquele time de especialistas se organizou e elaborou 13 perguntas. O guideline não aborda apenas esse tema, né? A hemicranectomia descompressiva, mais outros temas, mas eu vou abordar apenas esse tema. Então, um dos temas, dos tópicos, que ele chamou de pico, é o paciente com infarto hemisférico ocupando espaço e com idade entre 18 e 60 anos, veja, a primeira variável do estudo é a idade do paciente. A descompressão cirúrgica é iniciada dentro de 48 horas, ou seja, a outra variável importante é o tempo de abordagem, em comparação com nenhuma descompressão, ou seja, o tratamento controle, que é aquele tratamento conservador, reduz o risco de morte ou mau resultado. O mau resultado aqui a gente avalia com aquelas escalas, a escala de Rankin e a escala de Bartel, por exemplo. Vamos ver o que alguns estudos falam a respeito disso. Eu pontuei alguns estudos e vou fazer uma comparação entre esses estudos e o guideline. Vamos ver o que eles dizem. Lembrando que esses mesmos estudos foram abordados pelo guideline, né? Aplicando o grade e aplicando outros instrumentos de avaliação. Primeiro trabalho que tenta responder esta pergunta foi o Destiny. O Destiny foi um trabalho alemão, se não me engano, o Destiny, que a amostra foi de 32 pacientes. Os pacientes randomizados os pacientes que se enquadraram é um número maior. Os que aceitaram ser randomizados foram 32 pacientes. E o tempo que o paciente foi abordado foi maior que 12 horas do ictus e menor que 36 horas do ictus, abordado cirurgicamente. A idade do paciente era entre 18 e 60 anos, ou seja, paciente mais jovem do que o tema que eu trouxe na apresentação. A ideia é perpassar esses dois tópicos importantes, né, essas duas variáveis importantes, que é a idade e o tempo, até chegar à nossa pergunta da aula, da apresentação de hoje. Então, foi visto que os pacientes, o desfecho primário, houve sim, o que a intenção dele, o objetivo dele era avaliar se o procedimento cirúrgico aumentava ou não mortalidade em 30 dias, se comparado ao tratamento conservador. E o desfecho secundário foi avaliar a funcionalidade após 6 e 12 meses. Funcionalidade, nós já vimos que são avaliadas com aqueles instrumentos, a escala de Rankin e a Bartel, por exemplo. Aí eles trouxeram esses resultados, não é isso? Esse resultado avaliando... Peraí, foi investido aqui. Esse resultado avaliando a funcionalidade do paciente. A escala aqui de cinza fala, vamos ver, a primeira letra, o gráfico A, né? É o ranking. O ranking, a funcionalidade dos pacientes em 6 meses e 12 meses.
Então, vamos ver. O ranking do grupo, né, que foi o tratamento cirúrgico, vamos ver. Esse aqui é em percentual e número de pacientes, né? Nos 30 pacientes, foram 32 pacientes, 17 fizeram parte do grupo que foi abordado cirurgicamente e 15 fez parte do grupo que foi abordado, que não foi abordado, fez parte do grupo controle. Então, o que foi visto aqui? Foi visto que, vamos ver, 8 pacientes do total tiveram resultado ruim. O ranking de 6, né, vieram a óbito. Enquanto que os outros tiveram ranking de 5, 4, 3. E um só paciente teve um ranking de 1. Ou seja, de 2, desculpe, de 2. De 2, ou seja, ninguém ficou isento de consequências após o procedimento. Se comparado ao tratamento conservador, que é o item B, que é o controle. Nós tivemos também uma quantidade de pacientes com o ranking, desculpe, aqui embaixo, né, tratamento conservador, com o ranking de 3, e com relação a depois de 12 meses, né, 12 meses. Também, apesar de ser um estudo pequeno, né, houve benefício do tratamento cirúrgico. Houve benefício, exatamente. Agora, vejam que o N é muito pequeno. Esse, por exemplo, esse foi um dos problemas com relação a esse estudo, é um N pequeno. Só que isso tem a ver com o desenho do estudo e também porque o comitê de ética do estudo achou que, como foi um dos primeiros estudos, que a possibilidade de pacientes com funcionalidade pior poderia ser grande. Então, eles resolveram interromper o estudo. O estudo, acho que foi interrompido por benefício. Isso, exatamente. Ele foi muito pequeno, porque como o benefício de redução de mortalidade foi muito grande, resolveram o comitê de qualidade de segurança DSMB, Data Safety Monitoring Board. Então, todo o estudo bem desenhado tem um DSMB, um Data Safety Monitoring Board, e tem no seu plano de análise estatística, que se chama SAP, né, que deve ser publicado antes da publicação do estudo, os momentos em que as análises internas são programadas. Então, isso... Mesmo com o M pequeno, Gisele, tem que interromper? Isso, mesmo com o M pequeno, tem que interromper. Se atingir os alvos que você estabeleceu previamente. O que você faz? Normalmente, Mara, você faz uma análise, dependendo do tamanho do estudo, né, 25% a 50% dos pacientes. Planejado, aí você abre os dados para esse comitê, e esse comitê avalia se, com 50% dos pacientes incluídos, você já tiver uma diferença significativa, e você vir que você está deixando metade dos pacientes sem o tratamento adequado, você interrompe o estudo. Isso aconteceu com o Resilience, né? Aconteceu com os estudos de craniectomia. O Optimal agora vai ser avaliado. Então, o que o Data Safety Monitoring pode fazer? Pode fazer 3 coisas. Ele pode dizer, continua, está tudo certo, vocês estão no caminho certo, não tem ninguém nisso. Pode dizer, acaba porque já mostrou o que tinha que mostrar. Se for muito diferente, por exemplo, do ótimo, a gente tem que mudar o braço dos outros. Isso. Desculpa, a pergunta. Não muda o braço, continua o estudo. Se for muito diferente. Então, só voltando. Então, se o comitê chegar à conclusão que baixar a pressão é tão eficaz que a gente está fazendo mal por não baixar do outro, ele acaba o estudo. O estudo termina aqui porque você já mostrou eficácia. Ou o contrário. Vamos dizer que está ficando todo mundo mal porque a gente está baixando demais a pressão. Está cheio de evento adverso, teve mais desfecho no grupo que a gente baixou a pressão. Ele também pode dizer que você não pode continuar mais por segurança dos pacientes. E o terceiro motivo para um DSMB terminar um estudo é por futilidade. Ele pode chegar no meio do estudo e dizer assim, olha, isso aqui você pode continuar por mais 2 anos, você não vai conseguir demonstrar o benefício, você está só gastando dinheiro. Então, ele encerra o estudo.
No caso do são os DEST, três motivos, no né? caso do DEST foi eficaz. dano ou Foi eficaz. futilidade. Então, o N esperado, inicialmente, era de 188 pacientes. Então, eles viram com 32, 188 era o desenho Foi o inicial. N planejado. O N planejado. O N planejado. Quando chegou em 32 pacientes, eles introduziam a quantidade de pacientes e avaliavam o resultado. Quando chegou no 32º paciente, eles viram que o benefício era muito grande no tratamento cirúrgico se comparado ao conservador e resolveram encerrar o estudo. Aqui, voltando para a tabela, aqui com 6 meses, o conservador e o cirúrgico, e a gente viu que os pacientes que fizeram parte do tratamento conservador, 8 deles vieram a óbito, tiveram um resultado pior. E 6 meses depois, igualmente, né? Os que resultaram, 8 deles vieram a óbito, enquanto 3 no tratamento cirúrgico vieram a óbito. Agora, se você parar para pensar, você olha o ranking, né? Em 12 meses, quem operou, apenas 8 pacientes ficaram com 2 e 3, né? 5 ficaram com 4, que é cadeirante, né? 5 pacientes ficaram com 4, dos operados. E 1 ficou acamado. Tá vendo? Eu tô pensando no ranking, né, gente? 4... Está falando com 6 meses ou com 12 meses, doutora? Isso, com 12 meses. Entendi. Né? 12 meses. Quer dizer, é um resultado bom para a mortalidade, mas se você for pegar para a funcionalidade, há controvérsia. Mas o interessante é que do ranking 3 para o 2 teve uma conversão muito maior do conservador do que praticamente não mudou no conservador e mudou bastante na cranectomia. A gente pega ali de 7 para 4 e de 4 para 3. O desvio do ranking, né? O shift analysis. E que tem sido o desfecho principal de vários estudos clínicos atuais, né, Fabiana? Por isso que o desfecho principal do Down foi o shift analysis, não era a dicotomização entre 0 e 2. Né? Certo. Prosseguindo, a escala de Bartle, que avalia também dependência, também vimos que houve também melhora para os pacientes, né? Aqui o tratamento cirúrgico, o tratamento nos 6 meses, e o tratamento conservador cirúrgico. Então, com 6 meses e com 12 meses, e o NIH também. Então, com 6 meses, por exemplo, no tratamento conservador, aqui é a Bartle, lembrando que quanto maior a pontuação, melhor, né? Então, vamos ver aqui, pacientes com pontuação de 85 a 100, né? 85 a 100, por exemplo, tivemos o tratamento conservador, nos primeiros 6 meses, um paciente, por exemplo, e no cirúrgico também um paciente. Já com paciente aqui de 60, com pontuação de 60 a 80, no tratamento conservador, nos primeiros 6 meses, 3 pacientes, enquanto que no tratamento cirúrgico, 6 pacientes. Então, houve uma melhora importante. Já com 12 meses, olha só a diferença. Tratamento conservador, 3 pacientes pontuaram de 85 a 100, enquanto que 7 pacientes pontuaram de 85 a 100. Então, houve uma melhora muito importante no nível de dependência do paciente. A Bartle avalia o nível de dependência do paciente. O NIH também foi avaliado nesse estudo em 6 meses e em 12 meses. Em 6 meses, o paciente com o tratamento conservador pontuou de 8 a 16, enquanto o tratamento cirúrgico pontuaram, 10 pacientes pontuaram de 8 a 16, por exemplo. E assim por diante. Então, e qual foi a conclusão deste primeiro estudo, do DESTINY? A conclusão do DESTINY que houve, sim, redução da mortalidade no grupo da hemicranectomia descompressiva, mas o desfecho primário não mostrou superioridade estatística entre o tratamento cirúrgico e o conservador. Esse foi a conclusão deste estudo. Passando para um outro estudo, o DECIMAL. O DECIMAL, a nossa amostra foi de 38 pacientes. Faz parte do estudo. A amostra foi de 38 pacientes.
foram incluídos, lembrando, as nossas perguntas principais, né, nos nossos requisitos principais do estudo, a idade do paciente e o tempo em que o paciente foi abordado cirurgicamente. Nós estamos no pico 1, ou tópico 1. Então, o tempo que ele foi abordado cirurgicamente ainda, aqui foi 30 horas, eles querem avaliar no pico 1 o tempo em menos de 48 horas. O desfecho primário foi sobrevida do paciente com a pontuação do ranking modificado de 3 em 6 meses, e o desfecho secundário foi sobrevida do paciente com pontuação pontuação ranking 3 ou índice de Barton de 85 em 12 meses, como nós vimos lá. Então, trazendo aqui o ranking, mais uma vez, paciente, esse aqui com 6 meses e esse aqui com 12 meses. Paciente abordado cirurgicamente, não abordado cirurgicamente. Então, para esse paciente aqui com 6 meses, que não foi abordado cirurgicamente, veja, olha só, 78% dos pacientes vieram a óbito, enquanto que 25% dos pacientes que foram abordados cirurgicamente não vieram a óbito. Depois de 1 ano, 12 meses após, foi aplicada a mesma avaliação. Detalhe também que eles fazem a avaliação aplicando um instrumento que eu não sei se é feito nos nossos trabalhos, é perguntando se, olha, você se submeteria novamente à cirurgia, sim ou não? Eles fazem essa avaliação. Foi um subestudo, creio eu, que eles fizeram isso com os pacientes, né? Aí, assim, após 12 meses, o tratamento cirúrgico e o tratamento não cirúrgico. Após 12 meses no não cirúrgico ou conservador. Então, 78% também foi muito semelhante, né, dos pacientes vieram a óbito, enquanto que 25% não vieram a óbito. Com relação à curva de sobrevida, no 10º, é a curva de Kaplan-Meier. É uma curva estranha, né? De tão absurdo. Exatamente. A curva de Kaplan-Meier, que é com dos dois tratamentos, né? Dos 2 tratamentos. E como o doutor já colocou, foi bem estranha. E qual foi a conclusão do 10º? Houve redução na mortalidade no grupo da hemianectomia, mas o desfecho primário não mostrou superioridade estatística entre o tratamento cirúrgico e o conservador. Prosseguindo, assim, eu trouxe esses dois estudos, e agora vamos entrar na diretriz, no guideline. Lembrando que o guideline ele faz uma compilação, digamos, de vários estudos e meta-análise e vai avaliando. Aí eu trago esta figura e você se desespera com essa figura. Cris, eu não entendo nada de intervalo de confiança, eu não faço mestrado, eu não faço doutorado, eu passei na residência, a minha prova de preventiva, eu consegui acertar, porque eu acertei as questões do SUS, né, com relação à epidemiologia, eu errei todas as questões e você me traz esta curva aqui. Não se desespere, não se desespere. Vamos por parte, né? Esse é o intervalo de confiança. O que significa intervalo de confiança? O nome já nos ajuda, olha, intervalo quer dizer uma faixa de valores que indica um nível de precisão, ok? Até aí tudo bem. Então, intervalo de confiança, faixa de valores que indicam um nível de precisão. E 2 pontos, interpretando, né? 2 pontos são importantes a serem avaliados no intervalo de confiança. Antes disso, o intervalo de confiança em medicina é 95%. O que quer dizer isso? Que se nós fizermos 100 vezes o trabalho, em 95% delas encontraremos o resultado esperado. Então, voltando, o intervalo de confiança tem 2 pontos importantes que precisam ser observados. Primeiro, eu não posso passar pela faixa 1 aqui. Por quê, Cris? Porque, veja, eu estou comparando 2 trabalhos. Aqui a cirurgia, né, o procedimento cirúrgico e o medicamentoso. Eu estou comparando 2 variáveis. Se eu divido 6 por 6 e o resultado é 1, então 6 é igual a meia dúzia. Isso significa que se meu resultado aqui for 1, se o meu diamante, que é esse desenho aqui, estiver em cima do 1, quer dizer que não tem, que o que eu estou esperando tanto faz. Não tem, como posso dizer, significância estatística, não tem.
Outra coisa também a ser observado é o intervalo de confiança, esse espaço entre como eu posso dizer, meu valor inferior e meu valor superior. Nós não vamos detalhar todos, aqui vamos apenas o total, aqui 109, não é isso? Por um número de pacientes, Isso, né? o número de pacientes. Nós não vamos detalhar todos, só entendendo aqui para não nos desesperarmos todas as vezes que virmos uma figura desta, né? Cris, eu não estou entendendo nada e colocam essa figura. Então, vamos ver. Voltando aqui. O intervalo de confiança, como o nome está dizendo, é um espaço. Então, quanto menor for esse intervalo, ou seja, a diferença entre meu valor menor e meu valor maior, quanto menor for este espaço aqui, maior é minha amostra e melhor vai ser o resultado esperado, né? A força do meu estudo. Então, vamos entender na prática. Por exemplo, intervalo de confiança, vamos imaginar como esse espaço aqui, como se fosse uma porteira. A porteira está toda aberta e os animais estão dentro do curral. A ovelha, a vaca, o cavalo, numa porteira toda aberta, eles vão passar facilmente. Imagina a porteira entreaberta, um pouquinho aberta. Quem é que vai conseguir passar? O animal de pequeno porte, por exemplo, uma ovelha. Então, eu estou de costas e a porteira está toda aberta, ou seja, meu espaço, meu intervalo de confiança é grande. Vamos citar aqui um exemplo. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó. O intervalo o espaço foi de 0,71 e ainda passou pelo 1. O que significa que, se, por exemplo, eu estou de costa e está lá a porteira aberta, se eu me virar para tirar uma foto, provavelmente não vai estar passando lá o que eu quero, porque eu quero tirar foto de uma ovelha. Mas se minha porteira, aqui, ó, olha esse intervalo esse aqui passou pelo 1. Mas vou trazer esse aqui, a somação de todos, foi 0,36. É o espaço menor entre o meu valor inferior e meu valor superior, foi 0,36. Se eu me virar para tirar uma foto, é mais provável eu encontrar, porque eu quero tirar foto de uma ovelha, é mais provável eu tirar a foto da ovelha, porque o espaço é menor para que só deixa passar uma ovelha. Então, resumidamente, voltando, duas coisas eu tenho que observar no intervalo de confiança. Não pode passar por um, ou seja, esse diamante não pode estar encostado ou em cima da faixa 1, e também o espaço entre o meu valor inferior e meu valor superior, a diferença tem que ser pequena, porque isso aumenta a minha confiança estatística. Entenderam até aqui? Então, vamos ver. Então, nesse caso específico, nós estamos no tópico 1, que a pergunta foi... Vocês lembram a pergunta? Sim, se beneficia o paciente de 18 a 60 anos. Isso. Em um tempo... Exatamente. Entre eles, o que nós citamos. Exatamente. Entre eles, o que nós citamos. Mas o bonito é que não é relativamente pequeno. Você pega um cardiologia, você vai ter 10 mil em cada braço para pegar esse diamante bonito desse jeito. Um diamante lindo em neurologia, você não acha um diamante desse não. Pois, então, o que... Exatamente, que é o que vai definir, na verdade, a importância de cada uma das linhas. É o tamanho de efeito e a população estimada. Por isso que você vai ter importâncias diferentes de acordo com cada um dos trabalhos. Então, qual a conclusão aqui do nosso intervalo de confiança? Que este resultado aqui é estatisticamente significante. A favor da cirurgia descompressiva. Exatamente. Esse primeiro é a favor da cirurgia descompressiva. Nosso diamante não tocou nem no 1 e o nosso espaço, nosso intervalo de confiança foi pequeno. Então, esse diga, doutora. 0,36 significa que a redução de risco de mortalidade é de 74%, não é isso? Isso. Que é o risk ratio. Isso. A mesma coisa foi feita aqui. Esse que desfecho que foi. Esse foi ruim. O desfecho ruim, exatamente. O anterior é a mortalidade, não é isso? O interior, exatamente, é mortalidade. Risco de morte. Risco de morte. O próximo é o desfecho de 4, 5 e 6.
Maior ou igual a 4. Maior ou igual a 4. Então, o que é que eu quero avaliar? Se o meu desfecho, se comparando o procedimento cirúrgico com o procedimento conservador, qual vai ser o meu desfecho? Vamos ver aqui. Olha só, o meu diamante, ele tocou, quase toca no 1, né? 0,99, enquanto que o meu intervalo, ou seja, a diferença entre o valor menor e o valor maior, foi de 0,79, também quase 1. Então, o que foi que eles concluíram aqui? Mas isso é um pouco lógico, né, Cris? Sim. Considerando que você não mata o paciente, Uhum. e a doença que você está salvando é grave, você vai ter mais pacientes graves, proporcionais, e aí isso não é algo, vamos dizer assim... Ruim, né? Tão ruim. É importante deixar claro isso. Isso. Mas não é nada que assusta. Pronto, então foi isso que eles encontraram. Como o doutor já colocou, o paciente poderia morrer. Então, o paciente aqui ele não morreu, mas pode ficar, sim, com a funcionalidade muito comprometida. E ainda o nível de dependência também muito comprometida. Aí, isso aqui E o que nós podemos concluir juntamente com o time do ESO? O que nós podemos concluir juntamente com eles? Essa foi a recomendação deles. Esse aqui é a conclusão do... Exatamente. Esse aqui nós estamos a conclusão do guideline europeu. Nós já vimos a conclusão isolada daqueles 2 trabalhos, o Deshner e o Desmond. E o que é que o guideline fez? O que é que o guideline concluiu? O que é que vocês acham? Nós podemos fazer a mesma conclusão. Que sim, que houve melhora de sobrevida e que sim, que os pacientes, ou melhor, que o paciente sim sobrevive à cirurgia e que sim, que o paciente sobreviveu com relativa funcionalidade. Então, a qualidade de evidência destes trabalhos que tentaram explicar, que tentaram responder à pergunta, aborda o paciente com menos de 60 anos em um tempo menor de 48 horas. Então, a minha evidência foi moderada e minha força de reconhecimento foi forte. Exatamente. A força de recomendação foi forte. Então, e sim... aí é a classificação grade. Essa é a classificação grade. Então, se eu tiver um paciente com menos de 60 anos e que o meu ictus é menos de 48 horas, sim, eu vou indicar a cranectomia descompressiva. A outra pergunta, outro pico. Em pacientes com infarto hemisférico, lembrando que nós vamos trabalhar com aquelas 2 variáveis, idade do paciente e tempo de abordagem do paciente. Se a idade do paciente, pergunta, em pacientes com infarto hemisférico ocupando espaço com idades entre 18 e 60 anos, a descompressão cirúrgica iniciada após 48 horas do início do AVC, em comparação com nenhuma descompressão, ou seja, tratamento conservador, reduz o risco de morte ou mau resultado? Vamos ver o que alguns trabalhos isoladamente tentaram responder. Trouxeram, né? Aqui nós temos o Hamlet, que teve um estudo com a amostra de 64 pacientes. O tempo... Já foi mais prolongado. Né? Exatamente. A variável aqui, ó, após 48 horas. O que eles vão variar aqui não é a idade. O que eles vão variar aqui é o tempo. Nós temos aquelas duas variáveis que eles estão trabalhando, né? Idade do paciente, tempo de abordagem. Então, a idade do paciente permaneceu, o tempo de abordagem aqui foi aumentado. No Hamlet, eles trouxeram, foram 64 pacientes. Os pacientes foram abordados até 96 horas do ictus. Vamos ver os pacientes com idade de menos de 60 anos. E o desfecho primário foi funcionalidade do paciente em 3 anos. O Hamlet, ele se baseou basicamente em 3 estudos. E, além de avaliar o paciente com 6, 12 meses, ele avaliou com 3 anos também. Até porque a questão da afasia, o doutor Fabiano pode explicar melhor, eles acham que só melhora, que tem resultados após 3 anos, avaliação. 3 anos ainda avaliando a questão da afasia do paciente. Então, vamos ver, no caso desse estudo, eles tinham 64 pacientes, 32 ficaram no grupo, no braço de tratamento, e 32
no cirúrgico. No primeiro ano, 25 sobreviveram, 7 aqui, ó, no braço cirúrgico. No primeiro ano, 25 sobreviveram, 7 vieram a morte, e no braço de tratamento, 13 sobreviveram, 19 vieram a morte. 3 anos depois, destes, 23 estavam vivos, 1 veio à morte, e destes aqui, dos 3 que sobreviveram, 12 estavam vivos e 1 veio à morte. Então, diante desse aqui a escala, diante dessa primeira figura, nós podemos concluir que houve sim ainda benefício para os pacientes que foram abordados cirurgicamente. Em 1 ano... Mas lembrando que aí você está englobando toda a população abaixo de 96, você ainda não diferenciou mais ou menos de 48 horas aí. Isso. É a sua pergunta 2. Exatamente. Vejam lá. Aí é a escala de Rankin. Mesma coisa, benefício. A mesma. E assim, olha a faixa preta, que é óbito, né? Morte. Com pacientes com tratamento conservador. Agora veja que volta naquele. Qual, doutora? Esse? Então, ranking 4 e 5, né? Ele aumenta No grupo cirúrgico. É aquela discussão prévia. O segundo gráfico do diamante dela mostra que sim, aumenta o risco de grande mais grave. Você não morre. Então é isso. É o preço que você paga por não morrer. Exatamente. Então, que é a discussão do desfecho que tem sido feita nos últimos estudos agora, né? Você coloca como ranking, que é isso aí, que é um desfecho mais simples, ou você coloca como um ranking com peso, né? Que é aquele weighted ranking, né? E no weighted ranking, o preto é pior, o vermelho e o 4 e o 5 é pior do que o preto, né? Ou tão ruim quanto o preto. Pronto, e qual foi a conclusão desse estudo? Os efeitos da cirurgia descompressiva e os resultados funcionais observados em 1 ano foram sustentados em 3 anos. Então, foi essa a conclusão. Aí, novamente, trazendo isso aqui é o guideline. Olha só. O risco é... a análise desse tempo diferente, um tempo mais prolongado, né? Exatamente. Com o tempo de abordagem mais prolongada, a idade a mesma. Nós não nos assustamos mais com esse tipo de figura, porque, vamos ver aqui, olha. Aqui é o total de pacientes. O nosso diamante, ele está com o braço em cima da linha 1. E o nosso intervalo entre o valor menor e o valor maior foi grande. Então, a figura traz o risco de morte com descompressão cirúrgica versus tratamento médico em pacientes com idade de 18 e 60 anos com infarto do hemisfério ocupando espaço. Aqui já entra o intervalo de 48 a 60, de 48 a 96 horas. Então, não há benefício estatístico de você a conclusão é essa. Tardio, né? A conclusão é essa. E com relação ao desfecho ruim? Mesma coisa, não foi positivo lá, não vai ser aqui. Exatamente. Porque isso não fez diferença. No nosso diamante, ele está sentado em cima da linha 1. Então, 6 por meia dúzia foi indiferente. Não existe uma força estatística em significância. E com relação à recomendação baseada em evidência, no guideline europeu, o que eles disseram, né? Eles juntaram esses trabalhos e outros trabalhos. A qualidade de evidência foi baixa e com relação à força de recomendação, eles preferiram não se manifestar. E a pergunta 3, que é o tema da nossa apresentação, em pacientes com infarto hemisférico ocupando espaço, os pacientes com mais de 61 anos, a descompressão cirúrgica iniciada dentro das 48 horas, ou seja, o tempo de abordagem não mudou, do início do AVC em comparação com nenhuma descompressão cirúrgica reduz o risco de morte ou mau resultado? Vamos ver alguns estudos. Aqui nós entramos começando a falar do DESTINY 2.
A amostra foi 122 pacientes, o tempo foi de menos de 48 horas, e os pacientes com idade entre 61 e 82 anos. Lembrando que, mas é um intervalo muito grande, mas os estudos, eles trabalharam em subgrupos, né? Subgrupos da questão da idade do paciente. E o desfecho foi primário, faz sobrevida sem capacidade grave. E o desfecho um pouco diferente dos primeiros, né? Que era mortalidade. Esse desfecho agora foi incapacidade. Isso. Aí trouxemos a figura, né, a Kaplan-Meier. Essa da sobrevivência. Da sobrevivência. Que não foi o desfecho Da sobrevivência. Também uma curva um pouco estranha. Na verdade, é uma curva bem diferente, que sobreviveu mais quem operou, fez a hemicranectomia, que é o esperado para esse tipo de tratamento, né? De acordo com os estudos anteriores. A ideia agora é entender esse ranking. Pois é. Agora vamos para o ranking, que é a funcionalidade do paciente. Em 6 meses? Em 6 meses e em 12 meses, o mesmo esquema. Ele considerou já ranking de 3. Lembram que a questão é maior ou igual a 3? Na verdade, o que aconteceu com o Destiny 2? No Destiny 2 não teve nenhum idoso acima de 61 anos que ficou com ranking de 2. Não teve. Só o ranking melhor nesse estudo foi 3. Entendeu? Já suscita críticas, né? Só por isso você já tem que se perguntar. Não, crítica no sentido da intervenção. Isso, exato. Mas vamos lá. Pronto. Aí o primeiro grupo, 49 pacientes, foram submetidos à hemicranectomia e o grupo controle, 63 pacientes, ao tratamento conservador. Destes, vamos ver, olha, 33 óbito, enquanto que 70 do grupo conservador vieram a óbito. E como já foi colocado, a maioria dos pacientes ficaram entre a pontuação 4 e 5. Em 12 meses, mesma coisa. Então, E se você olhar o shift, que é esse desvio, houve um shift de mortalidade do 4 e do 5. Se você olhar o 3, não houve um desvio, uma diferença muito grande. Que era que tinha acontecido 7 a 3 em abaixo 6 do meses e 6 e 5 em 12 meses. Agora você ainda tinha feito o shift. Então, no Destiny, os autores, eles, na hora da discussão do artigo, eles conversam sobre isso, né? Embora tenha havido uma importante diferença de mortalidade, o grupo operado acabou desviando com ranking 4 e 5. E isso numa população europeia que tem aquela ideia, né, de qualidade de vida, etc. É um pensamento de preceitos e pragmatismo. Exato. Na verdade, assim, é totalmente diferente da população latina. Né? Fala, Cris. Aí a conclusão do estudo foi: houve aumento de sobrevida, como nós vimos na curva de Kaplan-Meier, no grupo da hemicranectomia, mas a maioria desses pacientes necessitou de ajuda de terceiros para o autocuidado, ou seja, um ranking maior. Mas como foi colocado anteriormente, são pacientes já graves e que, assim, e a conclusão aqui é que esses tipos de paciente, eles devem ser bem conversados com os familiares, sabendo que a abordagem pode ser feita, mas o paciente pode ficar muito dependente após o procedimento. Ainda temos o DECAP. O estudo DECAP teve uma amostra de 40 pacientes. O tempo de abordagem foi de 48 horas após o ictus. Os pacientes tinham idade variando de 62 a 67 anos. O desfecho primário foi a funcionalidade do paciente em 6 meses. A conclusão eu não tirei daqui, mas vamos ler agora não. Novamente, a curva de Kaplan-Meier não é, mas veja que elas se aproximam muito. Tanto que a discussão do DECAP, ele mostra que o resultado deles foram diferentes do Destiny, que foi muito, muito melhor, enquanto que em relação a deles. Em relação à morte, né? Em relação à morte, exatamente. Veja aqui,
coloca aqui o DECAP e o DESTINY. Ele está comparando os dois Está estudos. comparando Aí não está comparando com cirurgia e não cirurgia. Desculpa, ele está comparando os dois estudos. Ele está mostrando uma mortalidade inicial maior no DECAP, mas a longo prazo ele se equipara. Ele se E o equipara. DESTINY morreu mais tardio, mas equiparou, no fim das contas, em um ano aí, grosseiramente. E com relação à funcionalidade, também comparando o DECAP e o DESTINY-2. Nós vamos em 6 meses e em 12 meses. O DECAP, esse tracejado significa... mais graves ainda. É maior ainda do que o DESTINY, já de cara, né? Sim, verdade. São pouquíssimos pacientes em 3 e 4. A maioria foi 5 e 6. Mesmo os operados. Exatamente, é o que ele está colocando. Diferente do DESTINY-2, que ainda tinha um razoável 4 e 3. 4 e 3, que é essa faixa aqui maior. Eu acho que só reforça o quão grave esses pacientes são abaixo de 60. Acima de 60. Acima de 60. Se eu falei diferente, é isso. O mesmo aconteceu com 12 meses. Se bem que aqueles, o DECAP, o DESTINY com 12 meses, há uma próxima, né? A questão da mortalidade, com 12 meses. Desfecho. Então, a conclusão do estudo foi a taxa de sobrevida aos 6 e 12 meses são semelhantes àquela do DESTINY-2, porém baixa probabilidade de sobrevida sem capacidade grave. Ainda esse estudo chinês, ele traz a amostra de 47 pacientes, o tempo de abordagem foi menos de 48 horas do icto, e a faixa de pacientes incluídos, a idade, a faixa etária foi de 18 a 80 anos. Mas você poderia pensar, não, mas vai ter é muito discrepante, 18 a 80 anos é muito variável. Só que eles fazem subgrupos dentro desse, exatamente, em faixas. Mesmo fazer subgrupo com 47 pacientes. Pois é, você já está forçando um pouco a Pois barra. é, doutora, mas foi feito. Porque, na verdade, se vir uma análise pós-morte, tem muito menos fator preditivo e competência estatística para afirmar alguma coisa. Mas aí foi feito. Essa é A curva de Kaplan-Meier. Tá. Aí eles separaram acima de 60 anos, que foi igual. E do mesmo jeitinho, beleza, mortalidade bem diferente, a gente já sabia, acima de 60 mantém a diferente mortalidade. E funcionalidade. É isso aí. Volta à pergunta anterior. A funcionalidade, está aqui. Aqui eles não dividiram na função, se bem que eles disseram no final que era muito semelhante, né? Com 6 e 12 meses. Aqui é o grupo de pacientes todo, e aqui eles colocaram só acima de 60. Isso. Ó, mesma ideia. Mesma ideia. É 3 para cima, com a maioria entre 4 e 5. No grupo cirúrgico. Especialmente no ano, por exemplo. Olha, exatamente, de 6 a 12 meses eles colocaram aqui. Enquanto que no tratamento medicamentoso, 14 pacientes vieram a óbito. Aqui, somente nos pacientes acima de 60 anos. Aqui era todos, aqui acima de 60 anos. Acima de 60 anos, no tratamento medicamentoso, 8 pacientes vieram a óbito. A maioria dos 47, 29 eram de 60. Acho que por isso que eles conseguiram fazer essa. Minimamente. E vejam que o resultado de ranking é parecido com o DESTINY-2. Você vê que não tem nenhum ranking 2 também. É tudo 3, 4, 5. E a maioria é 4 e 5. A maioria é 4 e 5. Tá bom, bem, 3 motivos falando a mesma coisa. Né? A conclusão desse artigo foi que a hemicanectomia descompressiva dentro das 48 horas reduziu mortalidade e aumentou a possibilidade de sobrevida sem incapacidade grave. Eles concluíram dessa maneira, né? Lendo esse estudo, você fica super animado. Geral, mas é que a gente está discutindo isso. Verdade, mas aí eles concluem dessa maneira e você só lendo esse artigo, você fica super animado para indicar para todo mundo, né? Mas não é bem assim. Aí vamos comparar novamente esses estudos com as diretrizes da ESO, o guideline.
na questão de risco de morte com descompressão cirúrgica versus tratamento. Diga, doutora. Acima de 61 anos. Acima de 61. Aqui é morte. Aqui é morte. Beleza, positivão, bonitão, Isso. curto, diamante bonito. Não tocou no 1, então já sabemos avaliar. E com relação ao desfecho ruim, como já foi dito, os pacientes são mais graves. Aí, nesse caso, houve um braço aqui do diamante tocando no 1, e meu intervalo de confiança, esse espaço entre meu valor maior e meu valor menor, foi relativamente 0,72. Então, não houve diferença no sentido do desfecho ruim entre um e o outro tratamento. Mas é porque os dois são mal. Aí não, Os dois são mal. elogio ao tratamento clínico. É um problema da condição clínica de um paciente muito grave. A recomendação da ESO e a nossa recomendação. A qualidade da evidência foi baixa e a força da recomendação é fraca. Se bem que eles colocam esta setinha para cima e essa interrogação. O que isso quer dizer? Que os pacientes são graves, o resultado é grave. No entanto, pode-se conversar com a família, expondo, e com o paciente, se for o caso, expondo que existe essa gravidade e que, diante disso, eles aceitam ou não aceitam que o paciente seja abordado cirurgicamente. E os pontos chaves? Os pontos chaves são a declaração, não são minhas, são a declaração do consenso dos especialistas do guideline. Então, os pontos importantes foram, a conclusão deles foi: há benefício com a descompressão cirúrgica para pacientes com menor de 60 anos, com ictus menor de 48 horas. A descompressão cirúrgica aumenta a chance de resultado favorável, ou seja, um ranking menor que 3 em um ano. O benefício da descompressão cirúrgica independente o benefício da descompressão cirúrgica independe da ausência ou presença de afasia. O benefício da descompressão cirúrgica independe da presença de infarto em território da artéria cerebral média da artéria cerebral anterior, posterior, além da média. A transformação hemorrágica não contraindica a cirurgia descompressiva. O diâmetro da cranectomia deve ser pelo menos de 12 centímetros. A descompressão cirúrgica deve ser considerada após 48 horas do AVC, se, com base em motivos clínicos, a morte por herniação cerebral for provável. Então, é aquela questão do tempo. Ó. Depois de 48 horas, é aquele tempo estendido. Eu vou considerar, obviamente, a gente vê isso na UTI, né? O paciente passou do tempo, mas eu estou vendo clinicamente que ele está abrindo pupila, eu vou providenciar uma cirurgia descompressiva. E o último tópico, o último pico, em pacientes com mais de 61 anos, com ictus menor de 48 horas, sugere-se considerar a descompressão cirúrgica após decisão compartilhada, incluindo o paciente, se for o caso, o paciente tiver condições, e seus representantes. Prontinho, gente. Estamos abertos à discussão. Estamos abertos à discussão. Eu queria mostrar para vocês, se vocês me permitirem, que eu acho que a Paula vai ver assim, um pouco Tira a discussão que a gente tira teve compartilhamento. Aqui, Peraí, deixa eu tirar aqui, tá? Justamente assim, a tua capacidade de dissecar o que é um guideline, né? Porque Vê se entra agora. Porque você lê aí as diretrizes, mas você realmente tem que ver de onde saíram aí as recomendações e entender como é que você constrói um guideline que seja um guideline bom, né? Será que eu preciso de autorização? Compartilhar. Clica aqui. Aí. Compartilhou? Vocês estão vendo a minha tela? Eu acho que eu saí, né? É a internet.
Não, não programado. Não é pessoal. Vocês estão ouvindo, gente? A Gisele falar? Não ouvi não, Mara. Eu ouvi você agora. Tá. Não, a Gisele está falando aqui. Peraí, viu? Peraí, desliga o microfone aqui que eu ligo. Aí você liga aí. Isso. Deu para ouvir no início, depois ficou bem distante, doutor Mafia. Não? Só vocês os ouvem? Oi. Agora deu para ouvir. Eu vou deixar ligado aqui. É melhor deixar Não, mas a ligado. minha tela não está aparecendo. Está aparecendo? Não. Gisele saiu da reunião. É a internet, Gisele. É. É. Eu acho que é a internet. Posso mandar para ti sem abrir aí, então? É. Mais fácil, né? É. Manda para o e-mail da Unifesp. Alguém quer comentar alguma coisa? João, Luiz, Lorena? Parabéns. Eu queria fazer Mônei. seu comentário, viu, Cris? Parabéns pela apresentação, foi bastante didática e você realmente foi a fundo nas recomendações. A gente realmente tem que ter muito cuidado na hora de utilizar o ranking como preditor, né? O próprio Dr. Raul Nogueira sempre fala que colocar o paciente dentro de um número é um risco muito grande. A gente não considera o bem-estar dele, não considera o bem-estar da família, por exemplo. E o ranking pesado, ele considerou o ranking 5 equivalente ao mesmo peso do ranking 6. E aí, o próprio ranking pesado também ele mostra que você não tem alterações importantes. Desculpa, não existe uma relação linear direta entre um ranking para outro. Então, 1 para 2 não obrigatoriamente é diferença só de 1 ponto. 2 para 3 não é diferença só de 1 ponto. Então, a gente tem que ser muito cauteloso na hora de pesar o ranking e, se possível, casar o ranking com outras escalas que avaliam melhor a funcionalidade, a qualidade de vida, saúde mental, como, por exemplo, a 5QD, que avalia de domínios psicológicos também, felicidade, depressão, etc. Então, são cuidados só para a gente não ficar sempre preso no ranking, tá bom? Você mandou? Tá indo, Maria. Tá. Tá devagarzinho. É que a internet fica caindo o tempo inteiro. É o local mesmo, gente. Eu acho que é bem importante a discussão, principalmente em relação a esses pacientes mais idosos, né? A gente está pegando agora pacientes com 60 anos, 65 anos, que ficam naquele limite, né? E muitas vezes são pessoas bem cuidadas, têm um acesso bom à saúde, elas não têm uma idade... Ela tem a idade cronológica de 65, mas fisicamente está muito bem, então a gente fica realmente numa discussão justamente por causa desses resultados, né? Acho que apareceu. Tá? E pode dar problema a decisão clínica nesses pacientes. Chegou até agora. E essa própria mudança de perspectiva, né, do paciente, que tem um trabalho, que eu até já desafiei aqui os fellows passados a fazer, ninguém nunca topou fazer, mas acho que é algo simples, viu? Que se a gente perguntar, tem um trabalho bem interessante da Fazemê Soron, dela de Boston, que ela fez o seguinte: ela pergunta para pessoas como a gente, né, se a gente toparia ficar com um ranking de 3 ou 4, né, 4. A maior parte da gente dizer, não, né, shift de ranking, não, minha vida, tô aqui, tô descendo a escada, subindo a escada, fazendo meu fellow, namorando, cuidando do meu filho, não vou topar ficar acamado. E depois que acontece, grande parte dos indivíduos falam assim, eu queria ter feito de novo, eu faria novamente. E a gente tem uma curiosidade de saber se aqui no Brasil essa pesquisa chegaria à mesma conclusão. Porque que possivelmente o indivíduo, além de ficar acamado, quando ele tem uma condição social muito baixa, ele faz com que o filho deixe de trabalhar, né? Ele possivelmente tem dor, porque não tem uma pessoa cuidando dele, fazendo a movimentação e tal. Então, talvez a gente tivesse resultados diferentes, né? Em classes sociais diferentes. Exatamente. É um trabalho interessante e fácil de fazer, né? Sim, hoje em dia, até encaminhando, fazendo um levantamento das craniectomias,
Aqui a gente tem 2 teses de craniotomia descompressiva. O primeiro trabalho de craniotomia descompressiva no Brasil, publicado, foi do Dr. José Antônio Fiorotti, que fez fellow com a gente, hoje ele está em Vitória. E o Fiorotti fez o trabalho dele, Cris, muito antes desses trabalhos que você está mostrando, vê como a gente é antigo, terem sido publicados, antes do Destiny, antes do Hamlet. E aí, como ainda não tinha meta-análise, o que ele mostrou? Então, acho que eram 20 pacientes, mais ou menos. Que aqui na escola a gente fazia craniotomia, a gente já acreditava que isso funcionava, mas como não tinha diretriz mostrando a eficácia, era geralmente tardio. A gente craniotomizava os pacientes depois de 48 horas, 80% dos pacientes na tese do Zé do Fiorotti, já tinham dilatação pupilar ipsilateral, então estavam alinhados, né? Que é um momento no qual a gente não faz a craniotomia, né? A gente faz a craniotomia para evitar a herniação, né? Então, é um trabalho bem interessante. E depois, quase 10 anos depois, o Bruno Funchal, que fez residência com a gente, fez um mestrado profissionalizante, pegou 16 pacientes pós-craniotomia descompressiva, todas com AVC isquêmico, e avaliou o papel da monitorização de PIC nesses pacientes. É um dos únicos trabalhos na literatura com isso. Ele até publicou no Arquivos, porque era uma série muito pequena, mas, assim, mostrando que vários pacientes que colocam PIC pós-craniotomia descompressiva fazem hipertensão intracraniana, né? Então, é aquela craniotomia que a gente discutiu aqui hoje. Aqui não vai resolver nada, né? Então, tem que ser uma craniotomia ampla, tem que fazer duroplastia, né? Então, porque mesmo com a craniotomia bem feita, a hipertensão intracraniana ainda acontece, né? Então, são 2 trabalhos bem bonitos aqui da escola, depois você quiser levantar. O Rony escreveu aqui que esses estudos de AVC estão usando escalas de qualidade de vida, né? Então, essa escala é uma escala válida para avaliação. Eu mandei aula no teu WhatsApp, não chegou? Ai, eu não abri o WhatsApp. Pega ali meu celular. Eu pensei que era no e-mail. Você quer que mande por e-mail? Não, eu vejo aqui, peraí. Você quer o quê? Me dê meu celular para eu abrir. É rapidinho. Tá. Eu sei que a gente tem a visita e ainda vou... Mas é importante, doutora, aquela questão da level de confiança que eu citei, porque muitas vezes a gente fica meio desesperado olhando aquela figura e não entende. Não, acho que na semana de pesquisa que a gente teve no começo do ano, né, que a Dani organizou, acho que a gente discutiu bastante essa questão da pergunta, né, do pico, da população, da intervenção, do comparador, né, e do desfecho que você está usando. Então... A pergunta, esse a pesquisadora colocou também pacientes que já estão no uso de inibidor de serotonina ou não? Porque a gente tem uma tendência que inibidor de recaptação de serotonina. Da fase a gente não tem, eu não lembro se tinha uma percentagem de pacientes tratados para depressão. Talvez tivesse. Aqui, vai ter que fazer CPS também, né? Vocês estão vendo, gente? Ainda não. A tela da gente? É um artigo antigo, depois ela... Tá abrindo aqui, Mara. Aí, abriu. Tá vendo, né? Pode Sim. abrir nesse slide aqui direto. Então, aqui é bem rapidinho, foi uma reflexão um pouquinho de como é que uma diretriz é construída, Cris, até assim, para... Como é que coloca a tela cheia, Marita? Play. Aqui? Então, assim, uma das primeiras perguntas é o que é uma diretriz, né? Então, quando a Cris pega essa diretriz, então é um documento, né, que contém recomendações sobre intervenções de saúde, né? Então, pode ser uma intervenção clínica, de saúde pública, ou políticas de uma maneira geral, né? Então, essa recomendação provém informação sobre quem vai tomar a decisão, né? Isso é super importante, porque hoje, quando o Ministério decide, por exemplo, pagar a trombectomia mecânica, uma das primeiras coisas que ele pega é assim, qual é a diretriz que fala que isso funciona, e essa diretriz é baseada em quê, né? E, geralmente, ela implica uma escolha entre 2 intervenções de saúde. No teu caso, Cris, craniectomizar ou não craniectomizar, né? Então, existe um processo estandartizado para você escrever uma diretriz, né? Então, esse é um artigo super interessante da World Health Organization, que faz as recomendações específicas do que tem que ter numa diretriz para você dizer que a diretriz é uma boa diretriz, né? Então, a Mara lembra do processo lá da gente fazer as perguntas PICO no congresso de AVC há um ano atrás. A gente dividiu em vários grupos, selecionou em tópicos, tentou fazer as perguntas PICO, e hoje em dia existe gente que trabalha só com revisão sistemática de literatura para fazer a resposta a essas perguntas.
não é um processo que eu vou sentar, hoje à tarde eu vou sentar com a Mara Amélia sábado e no domingo a gente vai ter uma diretriz escrita. É um processo super longo, né? Então, a primeira coisa, você precisa ter um sumário de tudo que é feito, né? E aí, a crítica, né? Por que a World Health Organization publicou esse documento, né? Porque várias diretrizes não contêm esse sumário, se baseia muito em opinião de especialista, que é um grande problema, né? Uma coisa que está sendo cada vez mais levada em conta na diretriz, existe representatividade, principalmente da população que vai ser afetada pelaquela diretriz, para a gente fazer essas escolhas. Então, toda diretriz deveria ter a opinião do paciente. Então, aqui seria incorporar essa literatura que eu citei para vocês, da Fazerned. Bom, o que o cara pensa? A gente está aqui como médico dizendo, vamos tirar o talo da cabeça do paciente, ele vai viver acamado. Alguém perguntou para ele se ele quer viver desse jeito, se é bom viver desse jeito, se a família acha que é bom. E existe, então, uma metodologia quanto a isso, né? Então, tem, na verdade, além desse artigo, tem esse handbook, que é um livro, né, que descreve aí que a gente deve focar os desfechos clínicos em quem vai usar, né? Que deve usar a melhor qualidade de evidência possível, que foi isso que a Cris fez. Ela pincelou todos os artigos randomizados, controlados, né, que tiravam todos os vieses de seleção, né, então ela só discutiu esses. Veja que ela não discutiu o artigo do Fiorotti, né? O artigo do Fiorotti não está aí porque é uma série retrospectiva, de um centro único, que avaliou desfecho, né, não foi de uma maneira cega. Então, você pega os melhores artigos, incorpora num processo para minimizar bias, né, vieses, e faz um julgamento transparente e explícito. Hoje, toda diretriz tem que ter, na verdade, conflito de interesse, né? Então, vamos dizer lá, um exemplo, vamos dizer que eu ganho 50 mil por cada trombectomia que eu faço. Então, eu preciso escrever lá, eu ganho 50 mil porque eu faço a trombectomia, porque, no final das contas, isso pode estar influenciando o meu poder de julgamento, né? Sem nem dizer que eu estou sendo comprada, assim, mas eu posso pensar que aquilo é bom porque está sendo bom para mim. Então, você precisa descrever, tem que ter uma tabela lá do conflito de interesse de quem está envolvido. Então, você começa identificando qual é a pergunta prioritária, que a Cris fez aqui, ó. Cranectomia serve para todo mundo? Serve para mais de 60 anos? Então, faz a revisão das evidências de literatura, faz uma síntese de tudo isso, formula as recomendações, aí depois dissemina, implementa e tem um plano de você fazer o que a gente chama do update de uma diretriz. Então, toda vez que você tem uma diretriz, o ideal é você terminar a diretriz, por exemplo, esse ano saiu a diretriz de AVCH, de ter o planejamento. A próxima diretriz vai sair daqui a um ano, a gente vai usar esse processo para fazer aí, né, a renovação da diretriz. Deveria estar descrito. Então, a Cris citou esse sistema de grau de recomendação, que é o GRADE. Existem outros, né? Por exemplo, existe o sistema da American Heart Association, que divide em classe 1, 2, 3, nível de evidência A, B e C, né? O GRADE é um sistema um pouquinho mais frouxo, porque ele, às vezes, faz com que você possa recomendar fortemente, sem ter um nível de evidência muito alto, que você não pode fazer usando as diretrizes da American Heart Association, né? Então, o GRADE, foi um sistema criado por vários metodologistas e clínicos no mundo todo, foram mais de 100 pessoas contribuindo aí de um grupo internacional, né? Então, para escrever o GRADE, então vocês veem que tem vários grupos, esse grupo aqui é um grupo inglês super forte em desenvolvimento de diretriz, né? Você vê que o pessoal do UpToDate está aqui, então, de vários países, então, tentando desenvolver esse sistema de gradação, né? Então, 5 fatores que diminuem a evidência quando você vai escolher um artigo que você vai colocar numa diretriz, né? Se você tem poucos estudos, se esses estudos são inconsistentes, então, Cris, se cada estudo que você tivesse citado tivesse um resultado diferente, um melhorou mortalidade, outro não melhorou, um melhorou desfecho clínico, outro não melhorou, isso era ruim. Quando a gente avalia, né, tudo de maneira meio indireta, então o desfecho clínico não era o principal avaliado naquele estudo, e quando os estudos não reportam os vieses, os possíveis vieses. Então, você falou, olha, a gente está falando aqui de um estudo de 38 pacientes, pode ter tido um viés nesse estudo para um número pequeno? Pode. E os fatores que aumentam a qualidade da evidência, né? Então, quanto maior a magnitude do efeito, é isso que o Fabiano me disse, olha, NNT de 3 ou 4, pouca coisa em medicina tem. Então, esse negócio funciona. Portanto, que fez 1, fez 2, fez 3 estudos, achou resultados semelhantes. O intervalo de confiança é estreito,
porque eu repito, e tirar aí a calota craniana salva a vida do paciente, e em pacientes mais jovens melhora a funcionalidade, né? Em estudo de droga, ter uma dose-resposta é super importante, então, quando, na verdade, o efeito vai aumentando com o aumento da dose da medicação, você consegue ver o efeito biológico, né, da droga, né, e quanto menos confundidor residual, então, a pergunta que vocês me fizeram, bom, tirou os pacientes que estavam usando fluoxetina, que estavam usando os inibidores da recaptação da serotonina, então, você balanceou os grupos, essa é a mágica da randomização, é isso que a randomização faz, né. Então, é isso que o GRADE faz, né, então, ele qualifica a evidência em alta, diferente do American Heart, que fala assim, você só vai ser classe 1 quando você tiver 2 estudos randomizados controlados mostrando a mesma coisa. O GRADE fala assim, você pode classificar como alta, desde que você ache que nenhuma pesquisa futura vai mudar a sua confiança no efeito do que você está estudando. É isso. Então, mesmo que você tiver um estudo só, né? Então, se esse estudo for um estudo muito forte, o efeito for alto, você achar assim, olha, não vai adiantar fazer um segundo estudo, eu vou classificar essa evidência como forte, né? Como alta. Moderada, quando você acha que você pode ter uma pesquisa ou outra que pode acrescentar ou mudar a confiança no resultado. Baixa, quando você possivelmente vai mudar o resultado, né? E muito baixa quando você tem total incerteza, né? Então, ele tem essa flexibilidade, né? Então, aí depois que você gradua, faz uma revisão ampla da literatura, aí você diz, olha, eu pesquisei a literatura de tanto a tanto, de período tal a tal, então foi de 2010 a 2020, eu só pesquisei artigo em inglês, ou eu usei espanhol, eu usei chinês, patati, patatá. E aí, quando eu faço esse resumo da literatura, aí, na hora da formulação da recomendação, eu tenho que ter efeitos adversos, então, tem que considerar os malefícios daquela terapia que eu estou indicando, né? A qualidade da evidência, que você muito bem citou, os valores e as preferências em diferentes estados, então, isso da idade é um exemplo, né? De valores e preferências. Você tem um estudo mostrando que melhora a mortalidade, mas a funcionalidade é questionável. Então, aqui dá margem à interpretação. De preferência, toda diretriz devia incluir alguma coisa sobre custo, quanto isso custa para a população, né? Então, isso está cada vez mais em moda quando a gente tem tratamentos, por exemplo, a espinhal, que custa 3 milhões de reais. Então, assim, a diretriz vai lá e fala assim, olha, muda desfecho clínico, a criança melhora e tal. Mas e aí, quanto custa isso? Eu consigo, né, implementar isso no meu sistema de saúde, né? E, por fim, o quanto que essa recomendação que você está fazendo vai modificar, pode ser modificada em razões de pesquisas futuras, tá? Então, só lembrando aqui, então, para tudo isso, a Cris citou, né? Então, a gente costuma começar com essa pergunta pico, né? Então, com esse descritor, que é identificando quem é a população que eu estou envolvendo. Então, a Cris descreveu pacientes com AVC, artéria cerebral média maligna, de todas as idades. Qual é a intervenção? Craniectomia descompressiva. Qual é o comparador? Tratamento clínico usual. Né? E qual é o desfecho? O desfecho funcional em longo prazo, medido pela escala de Rankin, né? Aqui você pode também fazer o PICOT, né? São 2 T's, né? Que tipo de pergunta você está fazendo, né? Então, se é terapia, se é tratamento, se é diagnóstico, né? Porque você podia estar perguntando outra coisa, Cris. Você podia estar perguntando, o Brain for Care que o Fabiano usou serve para identificar a hipertensão intracraniana? Aqui a gente está perguntando sobre diagnóstico, não é mais terapia, né? E o tipo de estudo que você está utilizando, né? O que você quer utilizar para responder, né? Então, é isso, assim, acho que cabe bem aí com o que você fez, Cris, e toda vez que vocês forem ler uma diretriz, não engulam de maneira mastigada. Olhem se tem tudo isso e vejam se a pergunta foi feita adequadamente. Quando a gente classifica, eu estou trabalhando num projeto da World Stroke Organization, que a gente está revisando todas as diretrizes de AVC no mundo. Como tem diretriz ruim, que não tem pico, que não tem sumário de recomendação, quase nenhuma tem custo, nada, nem as da American Heart Association falam de custo, né? Tem um documento que chama Agree 22, que é um documento que você pontua a qualidade da diretriz. E aí, quando você vai pontuar, tudo isso é levado em conta. E quando eu fui pontuar custo, opinião do paciente, representatividade de todas as áreas, por exemplo, uma diretriz isso foi uma das coisas que mais me deu trabalho, uma diretriz de craniectomia descompressiva não pode ser escrita por mim, pelo Fabiano e pela Mara. Tem que ter o Fabiano, a Mara, tem que ter o cara da UTI, tem que ter a enfermeira que está do lado, né? Quem está do lado do paciente tem que ter o paciente, né? Então, só tem médico, isso aí já conta contra a diretriz. E cada vez mais isso está melhorando, né? A gente tem incorporando aí essas recomendações da Health Organization na escrita das diretrizes. Porque as diretrizes,
No final das contas, são documentos muito poderosos. Você chega para o teu ministro da Saúde e fala assim, ó, aqui, ó, o doutor Fabiano, que é um especialista na área, está dizendo que o primeiro autor da diretriz está dizendo que isso aqui é custo efetivo, que muda prognóstico. Como que você não vai pagar isso aqui, né? Então, é uma responsabilidade muito grande você escrever uma diretriz, Cris. Então, acho que esse teu olhar de como é que foi construído, de pegar os trabalhos e mostrar como é que você chega no final, naquele diamantezinho, né? Que é a figura que todo mundo vai lá e olha, foi um trabalho super importante. Parabéns. Parabéns, acho que todo mundo aprendeu muito. Muito bom. Muito bom.